Dr. Fernando Freitas aqui, criador da abordagem da consciência sistêmica, e hoje eu vou dar continuidade a uma série de aulas que eu estou colocando aqui que tem a ver com o corpo e o caráter, e hoje seria a aula 3, como trabalhar com o caráter. Bom, eu falei anteriormente o que era o caráter, eu falei como esse caráter ele vai sendo utilizado, qual é a função do caráter na vida de um indivíduo. E você já deve saber que o caráter ele é um mecanismo de defesa. Aliás, não é ele é um conjunto de mecanismos de defesa. Então, se ele é um conjunto de mecanismos de defesa, o que acontece? Esse indivíduo, ele utiliza mecanismos de defesa porque ocorre o quê? Ocorreu algum trauma e como não tem solução, não houve solução na época do trauma, esse trauma ele gera dor. Viver na dor é praticamente impossível. Aliás, tem pesquisadores que já fizeram isso. Pegaram os macacos lá atrás, nos macacos rezos, colocaram um eletrodo no centro da dor aqui do sistema límbico do indivíduo. E aí eles queriam saber o que aconteceria com esses animais se tivessem com dor contínua. É uma coisa meio louca, né? Hoje em dia nem se imagina fazer uma coisa dessa, mas já fizeram. E aí ligaram o eletrodo para que esse indivíduo ficasse com dor, não tem jeito de não sair da dor. E sabe o que aconteceu com esses animais? Morriam em torno de 48 horas, eles estavam todos mortos. Não sei se sobrou algum com 72 horas, alguma coisa assim. Mas só para ter ideia de que é impossível viver na dor. É impossível viver na dor. E por isso nós utilizamos uma série de mecanismos, como o caráter, que o objetivo dele é fazer o quê? Aliviar a dor. Ele não soluciona o problema. Então o que ele faz? Aquele mecanismo que eu fico utilizando o tempo todo aqui, né? Ele tem uma dor e aí ele começa a desenvolver uma série de dinâmicas que é para ocultar a dor. Isso aqui é uma defesa contra a dor. O traço de caráter ou os traços de caráter entram exatamente nessa história. Então o indivíduo ele começa a lançar mecanismos de defesa para se proteger dessa dor. E de onde vem essa dor? Lá do mundo infantil. Tudo isso aqui começa no início da nossa jornada de vida. Então, a função do caráter é nos proteger dessa dor emocional. E quando eu me protejo, de novo é porque não tive solução, quando eu me protejo da dor, é para poder sobreviver. Veja, então quando você vai trabalhar com o indivíduo e você tem noção da função do caráter, você sabe que aquele caráter está, de alguma forma, trazendo um equilíbrio para aquela pessoa em relação a uma dor. E esse caráter, se você tirar o traço de caráter, a pessoa vai direto em direção à dor. Tirou o traço de caráter e vai direto para a dor. E a questão é o que vai acontecer a hora que essa dor aparecer, o indivíduo não tem recursos para lidar com a dor. Então o caráter, ele de alguma forma, ele está ocultando essa dor. E aí, o que aconteceu? Eu vou falar um pouco de histórico, eu sempre falo da importância do histórico, né? Então aqui, quando começou a dinâmica do traço de caráter, e aí entendendo, compreendendo essa dinâmica, teve uma fase, eu peguei até um pedaço dessa fase quando eu comecei na psicoterapia corporal. É interessante que lá no início da psicoterapia corporal, só para você ter uma ideia, então assim, para analisar o corpo era todo mundo nu. Então assim, olhar o corpo do jeito que era, né? Imagina, então todo mundo lá, vamos ver. Agora você vai pegar e vai tirar a roupa do cliente e ficar nu, o cliente vai ficar nu para você ver o corpo dele? É claro que não, né? Mas isso aconteceu. Depois eles mudaram e aí ficava assim, aí eu peguei essa fase. Que era assim, todo mundo com traje de banho, ou então ficava com trajes íntimos lá de cueca, calcinha, sutiã, essas coisas todas para avaliar o corpo. E o foco era muito importante, olhar para o corpo, muito importante, porque o corpo ele revelava uma série de dinâmicas. Naquela situação, o que acontecia?
A abordagem corporal, ela estava vindo com muita força. Quem criou, você sabe que foi o Reich, aqui no Brasil. Então começou a entrar essa dinâmica, os profissionais começaram a trazer essa abordagem para cá, e aí o treinamento era feito dessa forma. E aí veio algo assim, vou pegar até o exemplo do Lowen, né? O Lowen, o Alexander Lowen, aqui dos Estados Unidos, ele foi cliente e também foi cliente do Reich e também foi o criador da abordagem da análise bioenergética, que é o que trabalhou muito focado na análise do caráter. Então, o Lowen, ele tinha uma ideia que era assim. O Reich também tinha, o pessoal que trabalha na abordagem corporal lá atrás tinha essa ideia que assim, conforme você vai trabalhando as camadas, porque tem várias camadas, né? Se você pegar, tem uma imagem clássica da abordagem corporal, um indivíduo com vários, como se fossem cintas, aqui são 7 anéis, e esses anéis de contenção é onde tem bloqueios, e isso tem a ver com a fase de evolução do indivíduo, né? Então ele vai tendo um bloqueio ocular, bloqueio oral, bloqueio cervical e assim por diante. Então seria essas 7 camadas aqui. E a ideia, né? Seria assim, conforme vai trabalhando as camadas, e aí tinha uma sequência que vai trabalhando essas camadas todas, o indivíduo vai chegar a um suposto, um hipotético caráter genital. Caráter genital é aquele ser que já resolveu todos os problemas. Então existia uma busca dessa perfeição, dessa coisa linda e maravilhosa, que quem sabe nós poderíamos aí construir ou desenvolver vários, sei lá, Buda, Jesus Cristo, alguns seres iluminados no mundo aí, porque ia construir, ia trabalhar todos os problemas, mas essa era a ideia principal. Então, quando veio o trabalho corporal, a análise energética, principalmente o Lowen tinha essa ideia também. Tanto é que o Lowen tem uma palestra que foi clássica, foi lá no Congresso da Grécia, no Congresso Internacional da Grécia, que ele até pediu, entre aspas, não sei se foi pediu desculpas, mas foi um sinto muito, porque tudo aquilo que ele acreditava que trabalhando os traços de caráter conseguiria chegar nesse traço de caráter genital, nesse traço de caráter seria o perfeito, o adulto maravilhoso, tudo. E aí ele, entre aspas, faz uma reverência à vida e aos traumas e fala assim, tudo isso que eu fiquei falando, esqueçam, porque isso é uma grande bobagem. Bom, é interessante que ele ficou anos e anos estudando, trabalhando profundamente isso. Aí ele chegou nessa conclusão do quê? Que o traço de caráter faz parte da nossa história. Você não pode apagar a história. Você não apaga a história do indivíduo. E aí você tem que aprender a conviver com a sua própria história. Você pode aprender com ela, mas você não pode apagar. Então você não apaga os traumas sempre vão existir. E dentro dessa dinâmica histórica, o que começou a acontecer? Inclusive, quando eu entrei nessa jornada aí da psicoterapia corporal, eu fiz a formação em análise bioenergética, são 6 anos de formação. Fiz a formação de biossíntetica do Bodella, são mais 5 anos. Depois teve a biodinâmica, que foram 3, mas somando mais supervisão e várias outras dinâmicas que foram feitas, são mais 5 anos. Então, isso aqui eu fui aprendendo muito, eu fiz parte dessa história. E foi interessante que eu fiz parte dessa sequência. Quando eu cheguei, já não precisava mais ficar completamente nu para fazer o treinamento, mas tinha uma dinâmica, um foco que era assim, quebrar as couraças. Quebrar as couraças. Então o objetivo era assim, então essa era a visão da época. Vamos pegar as couraças, vamos quebrar as couraças, que aí o indivíduo vai sair da couraça, como se a couraça fosse uma grande prisão, e a pessoa se liberta dessa couraça e ela fica saudável. E aí o que foi que aconteceu? Com essa visão, eu passei por essa fase, passei por terapias e não era fácil. Quebrar couraça muscular, olha para mim, eu estou cheio de couraças musculares, né? Nossa, era cotovelo aqui, era para abrir diafragma e puxa, e arrebenta, e aperta, e grita, e berra, porque era algo assim, buscava-se muito também uma reação catártica, assim,
explosões. Então, era um negócio um tanto dramático, assim, né? Porque vamos mexer no corpo, esse corpo vai jogar para fora todas as emoções que estão ali guardadas, vamos arrebentar as couraças para todas essas dinâmicas saírem e estabelecer uma ponte saudável. Essa era a visão. E aí, por que essa visão não existe até hoje? Porque com a experiência o que se observou é que isso não funcionou da forma adequada. E por quê? Porque o caráter, você precisa respeitar o caráter. O caráter não é uma coisa assim, é só tirar porque ele é o responsável, ele é o problema. O caráter não é o problema. O caráter é uma solução temporária. Então, quando você olha para o caráter, você começa a analisar o caráter de um indivíduo, aí você vai observar que aquele caráter está segurando um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental, que está acontecendo, um desequilíbrio corporal. Então, esse caráter, de alguma forma, ele está dando um equilíbrio estranho, mas ele está segurando isso aqui para ficar o mais saudável possível. E aí, eu lembro uma vez que eu estava num treinamento e aí veio uma pessoa que era de uma abordagem corporal, que não é nenhuma dessas três que eu sigo, é uma outra. Estou tentando lembrar agora, estou vendo ela na minha frente. Eu fiz vários treinamentos em abordagens corporais. E aí essa pessoa falou uma coisa importantíssima que me marcou. E aí, mas ela contou um caso que fez todo sentido. Ela falou, tem que tomar muito cuidado quando você vai trabalhar com o caráter. E aí trabalhando principalmente na parte corporal. Aí ela falou assim, uma vez eu atendi uma pessoa, então ela entrou e essa pessoa tinha uma espécie de uma corcunda, ela era toda torta assim, não por uma lesão anatômica, mas era um traço de caráter. Quando esse indivíduo entrou, ela olhou e ela falou assim, nossa, a última coisa que eu vou poder mexer é exatamente aqui. Por quê? Porque essa dinâmica aqui, se está algo tão evidente, essa couraça, é porque tem uma dor emocional profunda aqui. Aqui é o último lugar que eu vou mexer. Por quê? Porque eu preciso acessar esse indivíduo, ver que dor é essa, porque se tirar essa dinâmica, essa couraça corporal, eu não sei o que tem lá dentro que vai aparecer. E aí ela começou a fazer um trabalho corporal com esse cliente, buscando essa ferida emocional, o que a gente sabe, até o Grodeck também, eu sigo o Grodeck dentro da psicossomática, ele fala assim, por trás de todo, vou colocar assim, toda doença física tem uma dor emocional, ou por trás de cada dor física tem uma dor emocional profunda. E a dor física é suportável, a dor emocional não. Por isso o caráter, ele segura essa dor. Então quando você observa o caráter, se você arrancar o caráter, o que acontece? É o que essa profissional estava falando. Então ela estava trabalhando com esse indivíduo, e aí de repente, esse indivíduo chegou numa sessão ereto, sem essa curvatura que estava segurando. Ela olhou para aquilo e falou, meu Deus, o que foi que aconteceu agora? E ele feliz da vida. Por quê? Porque ele descobriu que tinha uma pessoa que trabalhava com bioenergética e na bioenergética foi trabalhar com stool. Stool é banco, né? É o banco da bioenergética. É algo que você deita aqui, põe o diafragma e você abre. Assim, o objetivo é exatamente esse, abrir o diafragma. E aí o terapeuta foi lá, estava nessa fase de quebrar couraças, olhou aquela couraça, falou, vou quebrar essa couraça, vou libertar esse indivíduo dessa couraça que está aprisionando essa pessoa. E aí o que aconteceu? Ele colocou lá no stool, fez uma série de trabalhos lá de bioenergética, com o objetivo de quebrar a couraça, remover a couraça. E fazendo tudo isso, o indivíduo chega na outra sessão, ele sem a couraça, ele assim, e feliz da vida, que olha, melhorou. E ela como terapeuta ficou com os cabelos em pé, falando, meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? Por quê? Porque a hora que você tira essa defesa, a dinâmica que está oculta, se não souber o que é e não trabalhar, o que vai acontecer? Ela vai aparecer. E exatamente isso que aconteceu.
qual foi o desenvolvimento, a evolução desse caso. Esse indivíduo, na semana seguinte, ela atendeu, estava assim, e ela trabalhando com ele, feliz da vida, não, eu estou bem, porque agora já melhorou, olha só, arrancou a couraça, eu estou ótimo, está tudo ótimo, eu estou me sentindo muito bem, eu estou me sentindo muito bem. E aí ele foi lá basicamente para encerrar, porque, olha, já resolvi e foi embora. Na semana seguinte, a família desse cliente veio atrás dela. Por quê? Porque esse cliente simplesmente psicotizou, teve um surto psicótico, ele estava completamente pirado, e aí a família veio atrás dela, porque ela que estava vendo antes, né? E aconteceu por quê? Porque tiraram a couraça dele, mexeram no traço de caráter, mas não foram mexer aonde? No que estava por trás do problema, só tiraram a tampa do negócio. E aí o vulcão começou a explodir. Ele surtou, entrou em psicose. A família conversou com essa profissional, ela falou, tragam ele aqui, vamos ver, tragam ele. A família levaram, a família levou ele ali completamente pirado. E sabe qual foi o trabalho que ela fez? Colocar a couraça de volta. Colocar ele de novo naquela posição para ele equilibrar, para não deixar a coisa sair. Então o que é isso? Isso é respeito ao traço de caráter. E a gente tem que tomar muito cuidado para não virar Deus, não brincar e não achar que caráter é uma brincadeira. Caráter é uma defesa profunda que está segurando dinâmicas, doenças, dores emocionais profundas. Se você mexer, o problema aflora. Por isso, o profissional, quando vai trabalhar com o caráter, o que ele vai fazer? Hoje em dia, o que aconteceu? De tanto ficar quebrando couraça e aparecer um monte de problemas, óbvio que pararam o quê? De quebrar couraças, né? Quebrou, para de quebrar couraças. Mas o objetivo da época era assim, é só quebrar a couraça que a pessoa se liberta, porque hoje ela já é adulta, né? Então aquela ferida emocional infantil, mas isso são teorias. É interessante que durante a vida, pelo menos na minha, como médico também, nesses 40 anos de jornada aí, eu já vi tanta coisa, tudo está cheio de boa intenção, todo mundo com um monte de, não, vai fazer isso, que isso vai funcionar, isso vai resolver. Ah, adivinha, chega na hora não funciona, não resolve, né? Por quê? Porque o pior inimigo da teoria é a prática, pior inimigo. Por isso eu trabalho muito vindo da prática para a teoria, mas a teoria é impressionante. Aí você bola uma coisa, você acredita que aquilo vai funcionar, vamos quebrar as couraças e isso vai, resolver. Tem a Liane Zink é uma trainer internacional de bioenergética, foi minha professora também. Aliás, ela também enfiou o cotovelo aqui tentando quebrar a couraça lá no passado, mas era o que se fazia na época, né? E aí, outro dia eu vi um vídeo muito curto da Liane Zink, que era um aluno que gravou e colocou no YouTube. Acho que se colocar Liane Zink, caráter, alguma coisa assim, deve aparecer. É um vídeo, acho que 2, 3 minutos. E o que ela está falando? Ela está falando uma coisa importantíssima, que é assim, quanto mais eu estudo o caráter, mais eu vou aprendendo e mais eu vou tendo um respeito ao traço de caráter, saber como eu preciso trabalhar com isso. Aí ela estava falando de um cliente que ela viu, e o que acontecia? Esse indivíduo tinha um traço de caráter. Não importa qual é o traço de caráter, é um traço de caráter. Mas quando ela começou a trabalhar com essa pessoa, ela começou a identificar que por trás desse traço de caráter existia uma dinâmica borderline. A dinâmica borderline é quando a pessoa tem um pé na psicose e um pé na neurose. Quer dizer, o traço de caráter é uma neurose. Ajuda a viver no mundo aqui. A psicose é quando você sai da realidade. E esse indivíduo ele tinha um traço borderline por trás do caráter. E aí ela percebeu que se ela tirasse esse traço de caráter, o que ia aparecer ia ser o quê? Esse borderline que estava por baixo dessa história. Então, quando vamos trabalhar com o indivíduo, com as pessoas, o que nós temos que fazer? Não é ficar olhando de fora e ver isso aqui. Nós precisamos ver o que esse traço de caráter está protegendo o indivíduo, porque isso aqui é um mecanismo de proteção.
Uma outra forma que eu posso falar de mecanismo de defesa, eu também posso falar um mecanismo de proteção. Esse indivíduo, de repente, aqui embaixo dessa camada, essa camada do caráter traz um equilíbrio. Não é um equilíbrio saudável, mas é um equilíbrio possível para a dinâmica que ele tem, porque ele não tem recursos de mexer aqui. Então, se você mexe nisso aqui, se você não respeitar a dinâmica do caráter, o que vai acontecer? Começou a mexer nessa dinâmica do caráter, já fizeram isso, isso faz parte da história, começou a desrespeitar o caráter e tirar isso aqui, o que vai acontecer aqui? Brotam as feridas emocionais, e esse caráter que está aqui por cima, hoje em dia, quando a gente trabalha com caráter, a visão do traço de caráter hoje está cada vez assim, mais apurada. Por quê? Pela prática, por lidar com as pessoas, por trabalhar com as pessoas. Então, o que acontece? Então, se você pegar um profissional experiente, o que ele sabe? Ele sabe que essa camada do caráter, aqui superficial, no fundo, o que ele mostra muitas vezes é esconder, o que ele mostra é para esconder um outro traço de caráter, por exemplo. Então, quando você vai fazer uma análise do caráter, se você entender só essa camada superficial, você perde a dinâmica profunda. Então, é algo que eu já falei, acho que eu já falei até nessa série de vídeos, mas é assim, isso é comum, porque assim, quando você vê um indivíduo com traço de caráter que às vezes parece muito evidente, de repente tem um outro escondido aqui atrás. Então, a hora que você mexe nesse, aparece o outro traço de caráter. Bom, se for um outro traço de caráter, até menos mal, né? Porque aí você vai trabalhando os traços de caráter. A questão é se por trás do traço de caráter existe uma psicose, existe algo mais grave por aqui. E aí quando você mexe nessa história e aflora a dor, o indivíduo não consegue lidar com a dor. Uma outra possibilidade nessa história é que quando você tira esse mecanismo, essa defesa, o que vai acontecer? A dor aparece. E aí existem dinâmicas muito interessantes que, dependendo do profissional, então tem profissionais que, quando vão trabalhar com o cliente, tem uma dinâmica interessante que é assim, ó. Então eu sou um profissional, eu sou um terapeuta corporal, que eu acredito que eu seja um terapeuta corporal de ponta, que eu sei tudo o que eu vou fazer. E aí fica assim, o referencial sou eu. Se eu sou um suprassumo, eu sei de tudo, o referencial sou eu. Então, por exemplo, como eu lido com a minha dor? Se eu tenho uma forma de lidar com a minha dor, então se eu sou um indivíduo, por exemplo, que eu tenho um traço rígido muito forte, eu vou trabalhar aqui na minha cabeça, no meu plano mental, eu vou contar um monte de histórias, eu vou fazer desse jeito, eu conto isso e isso aqui me estrutura e me organiza. Pronto. Tá. O que eu acabei de fazer? Se eu estou fazendo isso aqui, ó, eu estou começando a fazer o quê? Tirar a energia daqui de baixo. Engraçado, né? Porque o mundo emocional vai sumir. Não, mas eu vou colocar aqui, porque se eu fizer isso, se eu racionalizar isso aqui, se eu explicar, se eu contar uma história, se eu fizer isso, eu organizo tudo. Bom, isso aqui frequentemente vem muito de um terapeuta que é racional, que ele utiliza essa dinâmica e ele acredita que, ao passar o mecanismo de defesa que ele tem para o cliente fica saudável. Sabe por quê? Porque ele se acha saudável. Então, eu me acho saudável, vou ensinar o cliente como é que eu faço para curar a dor. Curar a dor, nada. Para esconder a dor, né? Então, ele racionaliza. Então, os terapeutas, muitas vezes, dependendo da característica ou do traço de caráter do terapeuta, ele vai trabalhar com o cliente, levando o cliente para as dinâmicas de caráter que ele utiliza na vida dele. E por que ele não olha para a verdade e para a realidade? Porque se ele olhar, ele vai descobrir que ele é um indivíduo que tem um traço de caráter que precisa ser trabalhado. E quando ele não enxerga isso, pronto, ele acha que já está todo trabalhado e ele não tem problema. Aliás, o mecanismo que ele utiliza para não ver a dor é o certo.
E o pior é que vai trabalhar com os clientes fazendo isso. Eu vou ensinar você a utilizar o meu mecanismo de defesa para você lidar com a sua dor, porque eu sei lidar com a dor e vou passar esse ensinamento para você. Esse que eu dei um exemplo, é uma racionalização. Eu vou fazer uma racionalização, desde que eu ponha tudo na cabeça, eu compreendo, eu faça isso, está tudo explicadinho, tudo organizadinho, está resolvido. Será? Será? Na live que eu fiz na semana passada, não, essa semana, na quarta-feira, eu até contei uma história que é bem interessante, eu vou até repetir para quem não viu a live, né? Que é assim, imagina dois amigos que se encontraram depois de uns 20 anos da faculdade. E aí os dois moraram juntos na mesma república e tal. E aí os dois se encontram. Aí tá lá o José e o João. Pronto, os dois se encontraram. E aí, num evento, num congresso, sei lá, eles se encontraram, e foi uma alegria, começaram a conversar, matar saudades, conversar da faculdade, qual foi a jornada de vida que cada um seguiu, quem casou, não casou, se teve filho, se não teve, separou, aquelas atualizações básicas. E aí chegou uma hora que o José pergunta para o João assim, ô João, eu lembro que na época que nós estávamos lá na República, você tinha um problema, que era você urinar na cama frequentemente. Isso aí chama enurese noturna, né? Então você tinha esse problema, isso aí te constrangia muito. E aí eu lembro que nessa época você tinha começado a fazer um trabalho de análise, não sei o quê, de terapia e tal. Aí o João falou, nossa, é mesmo, cara. Nossa, aquilo lá era uma coisa terrível, aquilo me incomodava demais lá naquela época e tal. E aí o José falou, sei, mas e aí, como é que tá? Aí o João olhou para ele e falou, cara, você não tem noção. Sabe o que eu descobri? Sabe o que eu descobri? Que estava por trás de tudo isso? Aí o José lá, não, o que tinha? O que tem por trás de ficar fazendo xixi na cama o tempo todo? O que eu descobri é o seguinte, porque analisando toda essa dinâmica minha, isso aqui é algo que vem lá do passado, porque essas dinâmicas todas vêm do passado. Isso é daquela fase onde tem um controle do esfíncter, que vai saindo da fase anal para a fase genital. E é na fase onde vai dar entrada na fase genital. E veja, tem o pênis. E esse pênis é uma coisa importante, porque o que sai do pênis? Sai a urina, mas não sai só a urina. Mas aí eu vou explicar melhor para você, que é assim, então, conforme eu fui mergulhando na minha história, entendendo tudo aquilo lá, é assim, o que aconteceu? A minha mãe, ela colocou uma carga de sensualidade, de sexualidade em cima de mim naquela fase. Ela tirou da energia da função do marido dela e colocou em cima de mim. E eu acabei entrando numa função que seria o homenzinho dela. E isso levou a uma competição que tem a ver com uma dinâmica de Édipo, uma dinâmica edípica, que onde eu tinha que provar que era melhor que meu pai, e minha mãe sempre vinha com essa sedução para cima de mim. E nessa sedução eu ficava carregado de sexualidade, porque ela me colocava nessa função. E nessa fase eu não tinha como ter uma descarga da sexualidade. E aí ele falando, o Zé ficava olhando assim, falando, nossa. E aí não tinha a descarga da sexualidade, então eu ia acumulando, ia acumulando. Então o que acontecia? Eu começava a ficar num nível de energia muito alto e aquilo me segurava, eu não sabia o que fazer com aquela carga toda, porque eu era só uma criança naquela fase. E aí o que acontecia? O que acontecia era que assim que eu perdia o meu controle mental, quando dormia, eu urinava. Esse urinar era uma descarga que o meu organismo conseguia fazer, como se fosse representando uma ejaculação. Então eu poderia ter uma descarga para compensar essa carga de sensualidade, e em cima disso ficou associado essa urina com uma descarga da sexualidade, que era um mecanismo que eu utilizava para poder suportar essa carga de sensualidade da minha mãe. Isso também me afetou muito, porque na relação com as mulheres, toda essa dinâmica foi atrapalhando, e aí eu deveria ter um masculino que vinha do meu pai, mas esse masculino veio da minha mãe, então eu tenho uma hiperexcitação pelas mulheres, isso aqui levou também a ter um problema de ejaculação precoce, uma dificuldade da relação com as mulheres, onde eu não conseguia falar não para as mulheres, e tudo, aqui não parava. E aí o João ali, o olho do João já estava assim, né? Eu falei, meu Deus do céu!
Aí chegou uma hora, o José deu uma respirada, o João falou, meu Deus, mas tudo isso era que tinha por trás daquela... O fato de você urinar na cama? Ele falou, você viu? Eu venho trabalhando isso e a minha terapeuta explicou direitinho tudo o que está acontecendo. Eu aprendi tudo, está tudo muito bem explicado. Falou, nossa! Mas então você não urina mais na cama? Falei, não, urinar eu urino. Ah, mas eu já sei por que que eu urino, entendeu? Eu já sei. E aí? Foi resolvido? Foi trabalhado alguma coisa? Não. Não. Foi explicado, mas não foi tratado. Porque o que aconteceu? A informação toda veio aqui para a cabeça, mas não desceu para o corpo. Mas está tudo aqui. O que é isso? Tudo muito bem explicadinho. Tudo mentalmente, entre aspas, consciente. Só tem um problema, não desceu. E para isso, é interessante essa dinâmica, que tem um capítulo no livro do Lowen, se eu não me engano, é o livro da bioenergética. Tem um capítulo que chama Conhecimento e Compreensão. E tem tudo a ver com essa dinâmica. Então, assim, nesse capítulo do livro, ele fala assim, nós temos algo que é ir para a cabeça, temos conhecimento de algo. Então, quando você conhece algo, isso ele fala também para os alunos, para os clientes, assim, você conhece a dinâmica. Então, conhecer é isso aqui. É diferente de compreender. Compreender é quando essa informação desce e é incorporada em você. Você apreende. Aquilo sai da cabeça e vai para o corpo todo. Aquilo agora faz sentido, não é mais aqui. Aqui, aquilo tudo já tem um significado maior. E um grande problema é quando os terapeutas, quando vão lidar com os clientes, os próprios clientes ficam nesse corte aqui, ó, da cabeça com o corpo. Então fica numa racionalização. E a tendência de ficar tudo nesse grande plano do conhecimento. Eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu sei, eu sei, eu sei, eu conheço, você conhece? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, sabe? Faz tudo errado, mas sabe que é certo. Mas não, eu sei, mas não faz o... O que está fazendo? O corpo faz uma coisa, a cabeça diz outra. Tem uma desconexão da cabeça com o corpo. E aí, esse conhecer não leva a tratamento algum. Isso aqui é mais um mecanismo de defesa, como a história lá, que o João estava lá com tanto problema, mas agora ele sabe explicar todos os problemas que ele tem. Só tem uma questão, ele continua com o problema, porque o problema não foi tratado. Então, quando eu estou falando isso, por quê? Porque existem várias dinâmicas para tentar trabalhar com o caráter. Já teve o quebrar a couraça, já teve isso. Hoje em dia não é mais assim que funciona. A filosofia do trabalho mudou radicalmente. E outra, todo mundo que trabalha com caráter, pelo menos os sérios, né, eles sabem que a questão não é o traço de caráter. O traço de caráter, quando você analisa o traço de caráter, é para entender o que tem por trás dele, nessas camadas até mais profundas, que às vezes você vê uma superficial, mas tem mais. E o objetivo, através do traço de caráter, você fazendo uma análise do caráter, você consegue ter uma compreensão, não é conhecimento, é uma compreensão profunda das dinâmicas que aconteceram nesse indivíduo, nessa jornada, e que dores esse traço de caráter está escondendo. Por isso o objetivo não é tirar o caráter ou modificar o caráter. O objetivo é identificar a dor que está por trás de tudo isso. Voltei a essa dinâmica aqui. Então, o que acontece? Quando você vê traços de caráter, o grande objetivo é encontrar a dor que está oculta por trás disso. E aí o objetivo, a hora que você vai em direção à dor, não em direção ao caráter, mas em direção à dor, e consegue resolver isso aqui, o que vai acontecer? A hora que você resolve a dor, essas dinâmicas que serviam para ocultar a dor, traços de caráter, eles vão perdendo a função. Então, o objetivo é mexer na causa principal. Então, quando se trabalha com análise do caráter, o objetivo não é ficar preso no caráter, é utilizar o caráter para chegar até a dor original do processo.
E quando você chega na dor original, e se você compreendeu a dor e começa a trabalhar a dor, o que vai acontecer é algo que ele fala assim, não é que vai sumir o traço de caráter, porque ele não vai sumir nunca, ele faz parte da sua história de vida, mas ele vai flexibilizar o caráter. E o que é flexibilizar? É não ficar aprisionado no traço de caráter. Quando a pessoa está presa no traço de caráter, é exatamente o quê? Para evitar a dor. E se ele parar de ser daquele jeito, não, eu sou assim, eu sou assim. Se eu parar de funcionar desse jeito, traço de caráter, ele sabe que a dor vai pegá-lo. Ele sabe, lá na alma dele ele sabe, por isso ele fica aprisionado no traço de caráter. Então, a grande questão é o indivíduo que está preso no traço de caráter. Se ele está preso no traço de caráter, é porque tem que proteger da dor. Se você não trabalhar a dor, esse traço de caráter, se você arrancar o traço de caráter e mudar sem mexer no processo, na dinâmica real, o que vai acontecer é que ele vai ou voltar com traço de caráter com uma intensidade maior, porque chegou perto da dor, então ele se defende de novo, e ou busca novos traços de caráter, novas dinâmicas que ele tem lá dentro, às vezes traços mais profundos que ele evidencia aqui. E outra coisa que geralmente acontece, o indivíduo adoece ou surta. Ou ele adoece ou surta. Por quê? Surtar é uma forma de desconectar da dor. Então, não deixa de ser um mecanismo de defesa. Só que esse mecanismo de defesa já vai para a psicose. Que é assim, eu me desconecto. Puf, desconectei. Acabou. Desconectei do problema. Se eu desconectei, não sinto a dor. Então, não deixa de ser uma defesa. Qual é a outra dinâmica terrível que pode acontecer quando você mexe nesse traço de caráter e não identifica o processo e não trabalha a dor? Uma outra forma, a primeira forma é desconecto da dor. Como? Entro numa psicose. Qual é o outro processo? Na morte, porque quando você entra na morte, você também se desconecta. Então, é a mesma dinâmica quando eu falo de doença. A doença serve para quê? A doença também está conectada com o traço de caráter, é um mecanismo de defesa. Se você tira a doença do indivíduo, o que vai acontecer? Se você tirar a doença e não resolver o conflito que a doença está protegendo, que a doença está aqui com proteção disso, é exatamente igual. Se você pensar em doença e pensar em traço de caráter, são as mesmas dinâmicas. Então está aqui para proteger. Se tirar a doença, a função da doença é o quê? Evitar que o indivíduo vá para a morte ou para a loucura. E aí, se você tirar essa defesa, esse indivíduo, de repente, ele pode ir para essas duas grandes polaridades, ou para a morte ou para a loucura. E se às vezes tirar um traço de caráter importante, ele pode desenvolver uma doença, pode desenvolver uma doença de um câncer e várias outras coisas, que é uma defesa também para evitar a morte e a loucura. E é uma defesa que vem para o corpo, do mesmo jeito que tem as couraças musculares, também tem as doenças que vão afetando os órgãos, que não deixa de ser o quê? Também couraças, são couraças para impedir que essa dor emocional apareça. Então, trabalhar com o caráter. Para trabalhar com o caráter, precisa ter um conhecimento das dores profundas do indivíduo. Não é simplesmente brincar de caráter. Não é simplesmente usar caráter como adjetivo, como uma brincadeira. Isso aqui é para cá, para lá e para cá. Não. Isso aqui é tratar superficialmente. Existem alguns encontros que o pessoal anda mexendo aí com traços de caráter. E sabe o que acontece? Eu já peguei vários indivíduos com problemas assim. Eu estava em Portugal ano passado, em outubro, teve uma pessoa que fez uma imersão aí com algumas dinâmicas dessa de brincar com caráter, de aprendiz de feiticeiro. E aí o que aconteceu? Ela começou a entrar com ideias suicidas. E aí me descobriu. Aí foi atrás de mim, só que eu estava em Portugal. Aí a Adriana, que trabalha comigo, que recebeu a ligação, ficou com os cabelos em pé, porque a hora que ela escutou a forma como essa cliente estava falando, e a Adriana é muito bem treinada nisso, ela
ligou para mim, entrou em contato comigo lá em Portugal. Ah, doutor Fernando, pelo amor de Deus, eu estou com medo que essa cliente possa fazer alguma coisa. Do jeito que ela estava desequilibrada. Olha só, desequilibrada. Por quê? Porque o traço de caráter equilibrava. Aí, se você brinca com ele, tira, o desequilíbrio aparece. E aí, para essa cliente, por exemplo, ela estava indo para uma dinâmica suicida. Suicida. Por quê? Porque tirou a tampinha, mas não mexeu no problema. Quando você tira, o negócio começa a ir para pôr a tampa de novo, ir para mexer nisso aí. Eu falei, oh meu Deus do céu, mas estou aqui em Portugal. Bom, atendi online lá de Portugal e o que eu fiz? A hora que eu identifiquei, mexer num negócio que não era para mexer, né? Por quê? Brincado, né? Aprendiz de feiticeiro adora ficar mexendo em coisinhas achando que vai resolver. A hora que vem a bomba, sai todo mundo correndo, né? E aí estoura em algum lugar. Bom, mas felizmente foi. Eu identifiquei aonde estava a dor. E aí consegui trabalhar com ela para ir direto na dor. Para ir direto na dor e mexer na dor. Para quê? Para que essa pessoa, ao invés de ter impulsos suicidas, dinâmicas para fugir da dor, ela possa, como adulto, olhar para essa dor e solucionar. Então eu fui direto na dor dela. Eu poderia tentar trazer o caráter nela de volta, mas a hora que eu vi, eu falei, eu acho que dá para trabalhar a dor dela. Já que ela está aqui, vou ver se eu consigo e vou mexer nessa dor. E aí tentei e consegui. Peguei o lado adulto dela e junto com ela fui entrando nessa jornada de vida da infância dela, identificar quais eram os problemas que estavam lá. Bom, ela saiu leve, saiu ótima e essas ideações suicidas foram embora. Mas ela conseguiu mexer nisso. Bom, mas felizmente ela me achou, né? O duro é quem fica mexendo nessas histórias e de repente não tem onde ir. E não é uma pessoa só, são várias. Parece que quando tem essas dinâmicas de imersões por aí que estão acontecendo, vem uma onda de pessoas com problemas atrás de mim. E das pessoas com quem eu trabalho, que vira e mexe, fala, ih, veio mais um, já está virando piada, né? Ih, está vindo mais um, está vindo mais um. Ó, veio mais outro. Por quê? Porque mexe, não sabe o que fazer. Isso parece. Imagina a seguinte situação. Imagina você levar um filho, uma mãe, um pai, sei lá, para um profissional que vai, entre aspas, brincar de mexer lá e achando que sabe tudo. E de repente a coisa começa a ferver e começa a dar problema. E a hora que dá problema, o que ele vai fazer? Ah, esse recurso de colocar essa racionalização não está funcionando. E aí? E aí, tchau, né? Aí se vira. É interessante essas dinâmicas. Então, eu estou falando isso porque eu sou um profissional extremamente sério. Eu não gosto dessas dinâmicas. E quando eu vejo aprendizes de feiticeiros mexendo, fazendo, entre aspas, brincando com as dores dos seres humanos, isso aqui é complicado. E nós estamos entrando agora numa epidemia, não é só do coronavírus, não. É uma epidemia de arrancar traços de caráter. E agora parece que todo mundo agora sabe mexer em caráter. A questão é o que fazer a hora que começar a destampar essas histórias. E se um desses pseudo-especialistas que estão sendo formados, entre aspas, aprendendo isso, aparecer um caso sério como esse? Vai fazer o quê? E se tiver uma evolução completamente desagradável da história? Como é que vai lidar com isso? Hein? A responsabilidade vai para onde? Então é interessante porque até quando Reich e Ferenczi também, Reich e Ferenczi foram os que colocaram muito essa abordagem ativa dentro da psicanálise. E aí, o caráter era um mecanismo por onde o profissional podia avançar para mexer numa dor profunda, porque ele entrava numa resistência, numa transferência negativa, e através da estratégia da análise do caráter você conseguia chegar aqui. E isso fez uma mudança profunda de sair de uma passividade da psicanálise para ter dinâmicas ativas, onde o terapeuta vai mexer. E sabe uma orientação que até o Ferenczi e o Reich falavam muito? Que para lidar com o caráter precisaria ser o quê? Um profissional experiente. Isso aqui lá naquela época não estava surgindo essa história. Por quê? Porque você está mexendo numa dinâmica
que você tem acesso direto à dor do cliente, você tem como recurso para mexer direto lá. Então, quanto mais poderosa é a ferramenta, mais responsabilidade tem que ter o profissional para poder mexer nessa história. Isso aqui também acontece do mesmo jeito com o trabalho de constelação, que é uma ferramenta extremamente importante, mas as pessoas vão mexendo e abrem, é como abrir uma cirurgia, depois não sabe o que fazer, põe lá, tampa tudo e depois vai embora e fala, não, a coisa vai curar sozinha. Puxa, e o que aconteceu lá? Então, como trabalhar com o caráter? O que está hoje em dia, o que se faz com o caráter é exatamente isso. O caráter é utilizado para fazer um diagnóstico profundo das dores ocultas por trás da forma como esse indivíduo desenvolveu o traço de caráter. Então, traço de caráter é a ponte para chegar à dor do indivíduo. Quando você consegue chegar na dor, identificar e trabalhar, o traço de caráter ele flexibiliza. Então, o que vai acontecer? O foco hoje em dia é assim: todos nós temos feridas emocionais de todas as fases de evolução. Conclusão: todos nós temos todos os traços de caráter. Todos. Porque todo mundo passa por traumas. Quando você consegue identificar isso e, como adulto, você começar a olhar para a realidade da vida, olhar para a realidade, como ela realmente funciona, tira a dinâmica infantil. A criança sentiu a dor, quem trabalha na solução da dor é o adulto. E aí, quando você consegue levar o lado adulto do cliente para olhar para essa realidade, olhar e aceitar a realidade, não é ficar brincando de Não, olhar e aceitar a realidade, saber o que realmente fazer ali. Então, quando existe isso e tem um profissional que possa ajudar nessa jornada, isso aqui liberta o indivíduo do trauma emocional. Quando o indivíduo se liberta do trauma emocional, o trauma não é que ele nunca mais vai existir, ele está lá, mas agora você tem recursos para solucionar o trauma, não é recursos para se esconder ou esconder o trauma. Deu para entender a dinâmica? O que acontece é que tudo aquilo que você desenvolveu na vida para se proteger do trauma, que são os traços de caráter, quando você não tem mais a dor, essas dinâmicas que você desenvolveu durante a vida, elas se tornam recursos para você utilizar na vida. Os traços de caráter viram recursos. Então, por exemplo, se você pegar um indivíduo que teve uma defesa esquizoide, um traço de caráter esquizoide, os recursos que ele tem é uma criatividade, um mundo interno que ele tem riquíssimo. Só que agora ele não precisa utilizar isso aqui para fugir da dor. Ele pode utilizar isso aqui para criar coisas interessantes na relação dele com a vida. Então ele vai pegar essa dinâmica que ele desenvolveu nos traços de caráter como uma forma de se conectar com a vida, não para se esconder da dor e não olhar para a vida como se fosse uma grande dor. É o contrário. Então todos os traços de caráter vão virando recursos. Por quê? Porque a dor você consegue resolver de uma outra forma. Quando esse adulto identifica o processo, olha para tudo isso, vê a realidade e tira a dimensão da criança dessa situação. É tipo assim, olhei, libertei a minha criança desse trauma e hoje eu vou dar para a minha criança uma infância mais feliz. E com esse aprendizado, todas as dinâmicas são repetidas e neurose é sempre uma repetição. O que acontece é que a gente está sempre repetindo os traumas infantis e tem a noção que está fazendo alguma coisa nova, mas é mentira, você está sempre repetindo. Com o passar do tempo, fala, é tudo igual. É repetição, você fica preso. Quando você se liberta, você utiliza essa energia para a vida. E aí, os traços de caráter são como roupas. Eu tenho um monte de roupas no meu armário que eu posso utilizar em várias situações. Se está frio, eu pego uma roupa que vai me aquecer. Se está muito calor, eu pego uma roupa que é mais refrescante. Se eu vou para a praia, eu vou pegar uma roupa que tem a ver com a praia. Se eu vou para uma festa de formatura, eu vou colocar uma roupa que seja mais adequada para isso. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar, eu utilizo e eu escolho. Quando eu estou preso no traço de caráter, eu sou sempre daquele jeito. Eu digo, eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim.
E o tempo todo você fica desse jeito porque a dor está presente, você precisa se proteger da dor. Essa dor está presente aonde? Aqui fora? Não, a dor está presente aonde? Dentro de você. Você olha ela aqui fora, mas a questão que ela está é dentro de você. Dentro de você. Mas você fica olhando e falando, ah, é tal pessoa, é o meu casamento, é não sei o que está assim desse jeito. É nada, é dentro de você. Ok, então hoje o que fazemos com os traços de caráter? Utilizamos como ponto de diagnóstico. Quanto mais você entende de traço de caráter, você vai mais preciso na dor. Então você tem noção melhor de onde está a dor e o que você precisa trabalhar. Você não precisa ficar trocando peça de tudo quanto é canto. Você vai lá e fala, é aqui, a dinâmica é por aqui. Aí você vai e faz o diagnóstico mais fácil. Você aprendeu a fazer um diagnóstico, usa recursos para você solucionar o trauma. Quando você soluciona o trauma através do conhecimento do traço de caráter, o que acontece? Os traços de caráter não precisam mais ser utilizados como sobrevivência à dor. A hora que eu vou solucionando, os traços de caráter são recursos que eu posso utilizar quando eu precisar deles. E aí, o que vai acontecer é que os traços de caráter continuam comigo, só que eles continuam agora como recursos positivos, talentos e dons que eu desenvolvi para utilizar. Mas se não mexer na dor, se você não mexer na causa principal, que é a origem do caráter, se você mexer só na superfície do caráter, você pode expor essa dor do indivíduo para fora, você tirou a defesa dele. E se tirar a defesa, essa dor pode aparecer de formas muito estranhas aqui. Por isso tem que tomar um cuidado e ter uma responsabilidade ao trabalhar com esse tipo de dinâmica. Ok, bom, essa foi mais uma live surpresa. Resolvi montar umas aulas aqui sobre caráter, porque eu estou recebendo tanta pergunta sobre isso, mas tanta, impressionante, vocês não têm noção. E aí eu comecei a falar, quer saber uma coisa? Eu vou começar a montar essas aulas aqui, e a hora que as pessoas começarem a ter muitas dúvidas em relação a isso, fala, vai lá nesse vídeo aqui, nessa aula, que aqui eu explico sobre isso. Senão eu tenho que ficar explicando para todo mundo. Não para, tá uma enxurrada de perguntas sobre trabalho, de traço de caráter, como é que mexe, se é assim que funciona, se é assim que não funciona, e por que funciona, e por que não funciona, e por que... Nossa Senhora! Ah, é? Então, pronto. Vou colocar essas aulas aqui. Essa aqui já é a terceira, tá? Bom, deixa eu ver quem é que está por aqui. Ah, a Nayara está aqui perguntando assim, onde estão as outras duas aulas? A primeira aula está aqui na comunidade, tem um vídeo na comunidade, eu fiz, se eu não me engano, foi na sexta-feira de carnaval, agora estou na dúvida se foi essa aqui ou outra. A primeira está aqui. A segunda aula, ela está na página Fernando Freitas CS. Tá? A primeira está aqui. Foi antes do carnaval, perto do carnaval, a data agora não lembro, que deu um horário lá que eu estava folgado, mandei bala. Aí a segunda, eu resolvi fazer na minha página, que é Fernando Freitas CS. Se você procurar lá Corpo e Caráter, você vai ver a aula lá, a segunda aula. E essa é a terceira, e quem sabe vem mais por aí, dependendo da quantidade de perguntas que estão aparecendo aí, eu vou fazer um apanhado geral explicando sobre isso, do que ficar falando um por um, explicando um por um as mesmas coisas, ok? Então as outras duas aulas estão aí. Então eu falo de Reich, do histórico de Reich, como é que chegou nesse processo. Aí eu falo da função do caráter, que foi a segunda aula. A primeira foi o histórico, a outra foi a função, e essa é como trabalhar com o caráter, ok? A hora que vem uma decisão de uma dinâmica que não é natural, pode ter certeza que tem um emaranhamento sistêmico. A vida, ela tem dois princípios básicos. A vida tem dois princípios. Qualquer ser vivo, uma árvore, uma lagartixa, uma barata, um pernilongo, a girafa, o rinoceronte, você, todo ser vivo tem dois princípios. Então a vida tem dois princípios básicos. O primeiro princípio, autopreservação. Eu cuidar de mim. Segundo princípio, preservação da espécie.
Quando eu faço a preservação da espécie, o que eu estou fazendo? Estou passando para a próxima geração aquilo que eu recebi do passado. Então é assim, recebo do passado e passo para frente. Se esse fluxo natural de evolução para, imagina se, por exemplo, imagina para você, Nayara, se a sua tataravó, o seu tataravô resolvesse não ter filhos, você não existiria hoje. Por quê? Porque a partir do momento que não tem descendentes, o que acontece é o que a gente chama de morte de família. Isso é um diagnóstico, é só isso. A morte de família é quando não gera descendentes. E quando não gera descendentes, o que acontece? O amor da família para na última geração, porque não seguiu em frente. Quando chega nesse ponto, veja, resolveram não ter filhos. Geralmente a dinâmica não é não ter filhos. A dinâmica é não se tornarem nem pai nem mãe. Não é ter filhos, é não se tornarem pais. Por quê? Porque o referencial de pai e mãe dentro deles geralmente não é bom. Todos os casos que eu trabalho, quando vai ver, a função materna e paterna são funções meio complicadas. Fica assim, ah não, porque eu não vou ter filho num mundo desse. Aí vem um monte de blá blá blá, historinhas, justificações explicativas aí, blá 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 blá. Bom, quando você vai ver, a dinâmica não é não ter filho, é não se tornar pai e mãe. Por que não se tornar pai e mãe? Porque o amor que deveria existir para pai e para mãe está complicado. Porque se eu amo profundamente meu pai e minha mãe, ou amo o saudável, o natural é eu me tornar pai e mãe. Quando eu tenho conflitos em relação a pai e mãe, uma das formas de eu manter uma defesa é não me tornando pai e mãe. Então tem certas dinâmicas familiares que quando a gente vê, a vida ela tem um fluxo. O fluxo da vida é um só. Daqui vem para cá, que vem para cá, que vem para cá, que vem para cá. A vida não volta. A vida sempre segue em frente. O que se observa nessas famílias que têm essa dinâmica de não querer ter filhos, significa assim, não vou dar. Ó, lei do equilíbrio. Eu só recebi, não vou passar para ninguém. E frequentemente, aqui mesmo, essa semana, eu estava trabalhando com uma pessoa que estava assim, não, Fernando, eu optei por não ter filhos. Optei, eu fiz uma opção, e aí vem toda a conversa, historinha, explicação justificativa, lá, racionalização para explicar. Aí eu fiz uma pergunta muito simples. Bom, e você optou por não ter filhos. Como é que está seu pai e sua mãe? Ah, a minha mãe morreu, mas o meu pai eu cuido dele, eu pago as contas. Eu falo, bom, você já tem filho. Você já tem filho. Qual é o filho? O pai. Gozado, né? Isso aqui é direto. Você, quando vai perguntar, então, eu não vou ter filhos. Sim, quando vai ver, os filhos são os pais que ficaram lá atrás. E aí você tem filhos. Então, filho você tem. Tanto é que, não, o filho vai me dar trabalho, eu depois não consigo mais me libertar de filho. Ué, eu não falo assim, mas e esse? E o pai? Que tem um monte de problemas, que ela que sustenta já faz tempo, e assim vai. Então, quando você começa a pesquisar o sistema, você descobre aonde está a dinâmica doentia. E tem uma dinâmica interessante assim, a natureza fez um impulso simples, natural, de caminhar para a vida. Quando esse impulso simples e natural de caminhar para a vida, de seguir para a vida, autopreservação e preservação da espécie, quando isso acontece, tem alguma coisa errada acontecendo. Por exemplo, então eu posso bloquear a continuidade da família. Significa o quê? Essa é uma forma da dinâmica doentia não seguir em frente. Todas as famílias têm dinâmicas doentias, chega uma hora que chega na morte de família, porque a dinâmica doentia está ficando tão importante, tão forte, que daqui a pouco ela não segue em frente. Então, o que acontece? Não tem descendente, significa essa família está entrando em extinção. Por quê? Porque não se adapta à vida da forma como deveria fazer. Ponto. E só pesquisar você vai ver um monte de problemas. Então, por exemplo, a lei do equilíbrio. Se eu recebi dos meus pais, o que eu tenho que fazer? Passar para os meus filhos. Só que às vezes eu não recebi dos meus pais, ou o que eu recebi foi isso aqui o suficiente para eu sobreviver, não dá nem para passar para frente. Também é um problema.
Ou eu recebi e tenho que devolver para os meus pais. Então não tem energia para frente. Então quando você faz uma investigação sistêmica, você vai ver. Do mesmo jeito tem autopreservação da espécie, mas também tem autopreservação. Tem pessoas que se arrebentam, se destroem o tempo todo. Não se amam, fazem cada coisa consigo mesmo. Mas não é possível, essa pessoa não se ama. Autopreservação. Come cada coisa esquisita, tem comportamentos estranhos, vão se arrebentando. O que está acontecendo? Ah, mas é uma opção dela. Eu sei que é uma opção dela. Ela pode optar pelo que ela quiser. A questão é que essa opção ganhou a decisão de seguir essa opção, pode procurar que tem uma dinâmica por trás, uma dinâmica sistêmica, um emaranhamento que está conflituoso. Então pode procurar. Aí você pergunta se... como trabalhar esse casal? A questão é o seguinte, como é que vai trabalhar? Não sei. Eles tomaram a decisão, eles fizeram isso. Isso é algo que é uma motivação, eles vieram para trabalhar isso. Se eles não têm motivação para trabalhar isso, você não trabalha. Você não está aqui para salvar o mundo. Então, se não tem motivação para ter filhos, então não posso fazer nada. Se eles não vieram nem com queixa, eu não posso ficar indo para o mundo, ficar identificando então os problemas e tentar resolver. Aí eu vou virar um salvador profissional, aqui, um super-herói. Você só resolve, você só consegue resolver quando o cliente tem motivação. Por quê? Porque você faz 50%, o cliente faz 50%. Você não tem motivação nenhuma para mexer nisso, esquece, porque ele não vai. Você pode fazer o que você quiser. O profissional só tem 50% de, estou falando assim, de responsabilidade sobre o efeito. Só. E o cliente tem os outros 50%. Se os dois trabalharem juntos na mesma direção, a solução geralmente é boa. O resultado é bom. Agora, às vezes tem clientes que têm motivação, vou buscar um profissional. Esse profissional, ao invés de seguir para este lugar e ajudar o cliente a ser saudável, muitas vezes esse pseudo-profissional pode utilizar uma dinâmica assim. Eu vejo você como fonte do meu dinheiro. Imagina essa situação. Você é fonte do meu dinheiro. O dinheiro que você tem aí é meu. Eu vou dar um jeito de arrancar de você. Isso aí é um profissional que está ajudando? Claro que não. E está cheio de profissionais assim. O dinheiro que você tem é meu. Então, se o dinheiro que você tem é meu, como é que eu faço para tirar esse dinheiro de você? Eu estou querendo ajudar você, eu estou querendo pegar o dinheiro. Então, toma cuidado. Isso aí chama psicopatia. São profissionais psicopatas. Então, às vezes o cliente tem motivação, encontra profissionais estranhos por aí que estão de olho no dinheiro e não vão ajudar. E aí esse pessoal fica perdendo tempo, dinheiro e qualidade de vida ficando numa coisa dessa, achando que está em boas mãos. Então, como você vai trabalhar? Se eles têm motivação, se eles realmente vão procurar profissionais adequados, aí o profissional faz a parte dele e os clientes fazem a parte de identificar o que está acontecendo. Eu já peguei um monte de gente assim. Só que eles vieram com essa dinâmica. Eu falo assim, eu não quero ter filho, eu não quero por quê? Deixa eu ver o que acontece. Eu vou ver qual é o problema que está por trás dessa opção. É uma opção natural? Não, é uma opção não natural. Só isso. Se a opção é não natural, é porque tem algum enrosco sistêmico acontecendo. Só isso, porque a vida foi bloqueada. Então, eu estou tomando uma decisão da vida não tomar sequência. E posso, às vezes, fazer isso até consciente, que é tanto problema que tem na minha família que é melhor nem seguir em frente. Pode ser. E não é que não está errado, de repente pode ser. Mas não é o mundo, geralmente é a minha família. Então, Viviana está aqui. Como você conecta na criança do paciente com o pai e a mãe, além da constelação? Do mesmo jeito. O que eu faço na constelação, eu faço na relação aqui. Eu posso falar com o cliente aqui. E a dinâmica que existe, que eu faço na constelação, é a mesma que eu faço independente de constelação. A dinâmica de criança e adulto que eu trabalho vem de Grodeck, que é da psicossomática. Na época do Grodeck não tinha constelação, e ele trabalhava exatamente com essa dinâmica da criança e do adulto. Então, quando você começa a tomar consciência do que são essas duas grandes dimensões, o adulto e mundo da criança, quando você começa a entrar em contato com isso,
Quando você começa a fortalecer o seu adulto, você consegue cuidar dessa criança. O que é o adulto? O adulto é aquele que vai ser o pai e a mãe da sua própria criança. Veja, você é pai e mãe da minha criança. Eu sou responsável por mim. Quando eu fico assim, o mundo lá fora faz isso comigo, porque meus pais fizeram isso, porque não sei quem. É sempre assim, eu sou vítima de alguma coisa que acontece lá fora. Significa o quê? Cadê o seu adulto, hein? Mas é que as pessoas fazem. As pessoas podem fazer o que quiserem. A questão é o que você faz com tudo que fazem com você. Você se faz de vítima ou você segue a sua vida? Você precisa da autorização dos outros? Você precisa se esconder atrás dessas histórias para provar que você é inocente? Criança sempre tenta provar que é inocente, ou então acha que a culpa é toda dela. Também tem isso. São duas polaridades. Criança adora viver em polaridades. O adulto vive no equilíbrio e na pulsação. A criança vive em polaridades. A criança precisa sempre estar perto de pai e mãe. E se não for pai e mãe real, é pai e mãe de ilusão, dá na mesma. Então eu caso com alguém, e aí eu vou olhar na minha mulher a mãe que eu queria ter ou a mãe que eu tive. Conclusão, não estou olhando para a mulher. Quem está casado, um adulto ou uma criança? Uma criança. E assim vai. Aí quando você começa a ver isso, você vai vendo as características desse mundo nessa dimensão da criança e do adulto. Nos cursos que eu dou, eu falo demais isso aí. O curso que eu falo muito sobre isso é o da consciência sistêmica, que é a base, a psicossomática também. Na constelação, eu utilizei esse recurso dentro da constelação. Esse recurso já existia, lá de Grodeck, ok? A Viviana, os traços de caráter é o personagem? Não deixa de ser, faz sentido. Você pode imaginar traço de caráter como um personagem que você executa. E a grande questão é se você fica preso no personagem ou se você é o ator. E esse ator ele pode fazer vários personagens. Um ator que só faz um personagem só tem alguma coisa errada, não é uma grande coisa. Mas dá para você fazer uma analogia que você desenvolve um personagem. Só que esse personagem, ele não é o ator. Quando você tem os personagens à disposição, é você, ator, que escolhe. Não é você não é o personagem que manda em você, tá? Aliás, é bem interessante isso que você colocou. Por exemplo, tem aquele seriado do House, onde o ator é maravilhoso, o ator é impressionante, ele é muito bom. Só tem um problema, ele ficou tão bom no papel do House, com várias séries, que parece que até ele mesmo falou, chega, não vou fazer mais. Por quê? Porque ele é um ator de primeiríssimo, o cara é muito bom, só que ele está marcado como um personagem. Então, se ele ficar preso nesse personagem, qualquer filme que ele vai fazer, todo mundo vai enxergar só aquele personagem. E ele é ótimo. E aí, de repente, um personagem ganha tanta força que pode matar o ator. Isso é comum em séries. E aí aquele personagem mata o ator. Ele só tem aquele. Então, até tem atores, por exemplo, que até evitam entrar em séries, porque às vezes pode acontecer esse tipo de situação. Ou então, às vezes, ele faz sempre um papel de vilão, ou seja lá o que for, que também acaba ficando sempre preso naquele personagem, e de repente ele pega, às vezes, um outro filme, alguma outra situação, ou vai atrás querendo fazer um papel completamente diferente, até para mostrar a qualidade de profissional de ator que ele é. Se não, é só personagem. Sua menção sobre o lado saudável e doentio da doença. Parece que essa reflexão é adequada também para os traços de caráter, exatamente. Lembra que eu falei assim, você pode fazer a dinâmica do caráter, você pode utilizar com a dinâmica da doença, porque os dois têm a mesma função. A função do caráter também é evitar que o indivíduo enlouqueça ou morra. Por isso você tem que tomar cuidado, tanto com a doença como o caráter. São dinâmicas diferentes. Quando você vê uma doença, não deixa de ser uma couraça que o indivíduo utiliza, é uma proteção para alguma coisa. Então ele consegue falar não, ele vai ter que ficar parado, olhando para si mesmo, ele vai ter que ter alguma dinâmica para cuidar de si mesmo. A doença faz isso. E o traço de caráter também protege o indivíduo da morte e da loucura. E o traço de caráter vai acabar protegendo também da doença. Agora, dependendo, se eu intensificar meu traço de caráter,
eu posso desenvolver doenças que têm a ver com traço e caráter. Se eu tenho um indivíduo esquizoide, o que ele vai fazer? Ele vai ter que fazer uma desconexão do mundo aqui fora. Então é comum para o indivíduo esquizoide começar a ter dificuldade de contato. E aí o que ele faz? Muitas vezes tem dificuldade de contato ocular. Então, geralmente precisa de óculos. Por quê? Porque o óculos é uma barreira e a doença que tem ocular é para não fazer contato. O óculos é uma forma que faz contato, olha, mas ao mesmo tempo coloca uma barreira entre o indivíduo e o mundo aqui fora. Então o que acontece? Ele vai ter problemas de órgãos dos sentidos, vai ter facilidade de ter alergia, porque é para manter distância, e assim vai. Você pega um indivíduo que tem característica oral, frequentemente ele vai ter doenças digestivas que têm a ver com alimentação, e aí dependendo da dinâmica do caráter, você vai ver estruturas que estão mais carregadas ou menos carregadas, e estruturas que estão muito carregadas ou menos carregadas adoecem. Hipo e hiper. Hipo é pouco, hiper é muito. Quando tem essas dinâmicas de hipo e de hiper dentro das doenças, o que nós estamos vendo? Ou está exagerado ou está faltando alguma coisa. Deu para entender? Mas é uma boa ação, Cleiton. O Lucas, o senhor dá alguma formação que ensina a tratar a dor existencial dos traços e caráter? Ué, claro, isso é direto. Todas as formações que eu faço, no fundo, tem as dinâmicas de traço e caráter envolvida. E não é só o traço de caráter, quando eu estou fazendo associação de traço e caráter, de doença, tudo isso aqui, no fundo, segue essa dinâmica. Então, por exemplo, isso aqui traço de caráter, isso aqui são doenças, isso aqui são distúrbios comportamentais. Todas essas dinâmicas que as pessoas vão desenvolvendo têm uma função de esconder a dor. E o que eu faço, basicamente, é trabalhar com todas essas dinâmicas individuais, de relacionamento, de sistemas que estão presentes, que têm problemas. E por quê? Porque tem um problema acontecendo aqui. Então, conforme eu fui trabalhando e me especializando, eu fui vendo que, no fundo, todas essas dinâmicas intrapessoal, interpessoal e sistêmica, problemas no corpo, problemas na mente, problema emocional, no fundo, todas elas seguem esse mesmo padrão. O padrão é o mesmo. Se você identificar isso, você vem atrás dessa história. Se não, você fica preso nessas dinâmicas. Então, tudo isso aqui, essas dores existenciais que você está falando, todos os cursos têm. Se você está aqui na comunidade, você deve ter um curso que provavelmente eu estou falando lá. Ok? Bom, pessoal, tenho que ir agora. Então, um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!